O rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, endureceu o cerco contra as mineradoras para a segurança dos trabalhadores e da população nas áreas de exploração. Em abril, 17 estruturas da Vale, em Minas Gerais, não tiveram o laudo de estabilidade renovado. Em 10 delas, o risco de rompimento foi elevado para o nível 1, quando não exige evacuação da área, mas é necessário paralisar as atividades. Outras 7 barragens já estavam interditadas e os moradores que estavam ameaçados foram retirados de casa. Nas cidades que estão na Rota da Lama, como Nova Lima, Ibirité e Raposos, foram feitos exercícios de esvaziamento da área. Várias iniciativas de várias empresas, têm levado isso muito a sério. Tanto no que se refere ao treinamento da população, informações da população de como deve ser feito uma possível evacuação. A gente tem observado várias iniciativas de diversas empresas, em diversas cidades, em Minas Gerais principalmente, dessa questão de você fazer simulados de evacuação. Então as empresas têm feito isso. Isso para dar à população pelo menos uma noção do que fazer numa situação crítica. Mas o temor de novas tragédias continua. Em Congonhas, com 24 depósitos de rejeitos, a barragem do Vigia, de propriedade da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, funciona sob a desconfiança até mesmo dos trabalhadores. A gente escuta muito, o chefe sempre fala que é a única barragem, que essas barragens não tem perigo, a barragem é segura. E nós, provavelmente, como a gente convive e conviveu sempre no meio desses trabalhadores, e o risco que essas pessoas estão correndo, principalmente no dia de hoje. O medo se justifica. Em 2008, parte da barragem do Vigia se rompeu. Não houve feridos, mas os estragos causaram dramas pessoais. Na época do rompimento da barragem do Vigia, parte do bairro Santa Mônica, aqui em Congonhas, foi atingido. Aqui vivem cerca de 2.000 pessoas. Na época, muita gente perdeu tudo que tinha dentro de casa, como os móveis e também outros objetos pessoais. É o caso da dona Esmeralda. A senhora lembra como é que foi na época, dona Esmeralda, o desespero de vocês? Lembro sim. Ela veio pouco. Quando a gente achamos que já tinha acabado, ela veio de repente, pegou todo mundo de surpresa, quase carregou a gente, Aí foi embora, botijão de gás, armário, guarda-roupa. Até hoje vocês nunca receberam indenização? Não, e até hoje nunca mais eu consegui comprar o que eu tinha. Perdeu quase tudo e ninguém pagou pelo prejuízo. Ninguém. Mas o maior medo dos moradores de Congonhas está em outra barragem, também da CSN. É a Casa de Pedra, com 21 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Se a barragem Casa de Pedra se romper, toda essa área onde fica o residencial Walter Monteiro vai ficar debaixo da lama. Aqui vivem cerca de 2.000 pessoas. Os moradores teriam apenas 8 segundos para fugir da lama de rejeitos. Há mais de 10 anos que a gente vive com esse medo, com a falta de informação. É uma coisa que a gente sempre cobra da empresa, sempre cobra das autoridades, informações reais sobre a segurança da barragem. Dona Maria de Fátima vive com o marido no bairro. Desde o rompimento da barragem de Brumadinho, ela não consegue dormir em paz. Todo dia, na hora que eu vou deitar, eu tomo remédio. Quando um não faz efeito, eu tomo 2, 3. Não consigo dormir, eu fico acordada a noite toda. Qualquer chuvinha, qualquer coisa, eu fico com medo. O próprio posicionamento geográfico da barragem, acima e muito próximo do bairro, independente da condição da barragem, já implica em riscos, A legislação brasileira determina que o dono da barragem, o proprietário da barragem, o empreendedor, ele tenha uma comunicação efetiva com a comunidade. Isso não tem acontecido aqui. Então, independente da condição técnica dessa barragem hoje, o medo ele já e também em razão das coisas que aconteceram em outras cidades, como Mariana, como Brumadinho. Mas aqui a proximidade é brutal. São casas aqui a 200 metros da barragem, com um desnível aí de 80 metros para o nível d'água da barragem. Essa barragem está a 933 metros acima do nível do mar. A estação no centro de Congonhas, ela está a 870. Então, para o centro de Congonhas, são
60 e poucos metros de desnível, né? O rio está aqui embaixo, né? Muito próximo. Então é uma situação geográfica totalmente desfavorável. Principalmente após o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, o que se discute são os modelos de empreendimentos e os riscos sociais e ambientais que eles podem causar. Essa separação, inclusive, entre impactos ambientais e impactos sociais, ela pode ser prejudicial, porque, por exemplo, o comprometimento de determinados recursos, como a água, no território, ele tem impacto, digamos assim, efeitos que são de ordem social, comprometimento da renda, né? Impossibilidade de permanecer no território. Então a gente enxerga isso de uma forma muito integrada, né? E tem sido particularmente preocupante a questão, por exemplo, dos estudos sobre contaminação e saúde, né? Então muitos quadros, por exemplo, de adoecimento, eventos de adoecimento, agravamento das condições de saúde dos atingidos, eles não têm sido considerados, no caso de Mariana, como passíveis de reparação. A mineração em larga escala, em grande extração, como tem acontecido ultimamente, ela traz problemas de rebaixamento de lençol freático, né, que as bombas, as minas estão aprofundando cada vez mais e as bombas d'água estão tirando a água de uma profundidade maior, isso acaba secando nascentes. Nós temos problemas notáveis aí com poeira, né, com o solo que fica exposto e o vento carrega partículas para a cidade, e além também de questões paisagísticas, né, que são específicas de cidades turísticas, como aqui em Congonhas, onde a gente teve problema muito sério quando queriam tirar aqui uma serra aqui em frente à Visada dos Profetas. Nos dois modelos, o tipo de barragem era o mesmo, o de alteamento a montante, considerado mais barato, porém menos seguro. As estruturas aumentam de acordo com a quantidade de rejeitos armazenados. Segundo a Vale, em Brumadinho, os 2 reservatórios que se romperam estavam lotados. O alteamento de montante, quando eu considero o volume de maciço a ser construído, ele tem um volume menor. Eu tenho menos material a ser utilizado para construir esse maciço e ampliar a capacidade de reservatório. Fato é que é um alteamento onde eu tenho que gerenciar o risco de uma forma mais efetiva. Até mesmo porque eu estou crescendo um maciço dentro de um reservatório. Então eu tenho que ter uma garantia de que esse reservatório esteja adensado para que ele seja material de fundação desse maciço subsequente. A questão de se utilizar, né, muito o método de montante é porque ele é um método de alteamento onde geralmente eu tenho um tempo menor construtivo e aonde eu tenho menos volumes movimentados de material para ter uma capacidade reservatória ampliada. Então tem se utilizado muito esse método e ele foi utilizado muito anteriormente como uma metodologia aceitável. Após o desastre da Samarco em Mariana, o projeto Mar de Lama Nunca Mais, de iniciativa popular, foi proposto pelo Ministério Público. Mas somente depois do que aconteceu em Brumadinho é que o texto que contempla todos os pontos defendidos pelo MP foi aprovado na Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Romeu Zema. Há um círculo vicioso que se instalou nessa relação entre órgãos governamentais, nos diversos níveis, municipal, estadual, federal, a população dos municípios mineradores e as empresas de mineração. Cada um tinha ou tem um papel a desenvolver nesse círculo. E o que a gente observa é o seguinte: primeiro, o governo, através da legislação, colocou normas para as empresas. Então, eu confesso que em vários grandes empreendimentos minerários, essas obrigações ambientais são cumpridas dentro da área de mineração, exceto essa questão da manutenção das barragens e outras. Além da aprovação do projeto de lei, o Ministério Público trabalha em 3 frentes para punir os responsáveis pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão e pela reparação às vítimas e ao meio ambiente. Mas qual o melhor caminho para a mineração? Qual o futuro da atividade? Como diminuir os riscos de acidentes?
quais as novas tecnologias para garantir uma mineração com segurança. A gente mostra amanhã na última reportagem da série.